Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando atravessares o rio, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. E assim, nasce como filha das águas, do rio Solimões e do Rio Negro, a cidade de Iranduba. Na década de 70, o povo ribeirinho e resiliente na beira do rio Solimões enfrentou inúmeras enchentes. No meio das dificuldades, clamaram por ajuda ao visionário Jorge Teixeira, então prefeito de Manaus. E assim nascia na terra firme, no platô, a nova vila do Iranduba. Centenas de famílias saíram da várzea em direção à terra firme, cheios de determinação, fé e esperança no recomeço. E acreditaram no projeto inovador e humanitário de Jorge Teixeira e Sargento Cirino, ao criar a famosa Xisa, uma cidade de hortifruti granjeiro para produzir, abastecer e alimentar Manaus. Iranduba não nasceu do acaso, cresceu em meio aos desafios, como um projeto de vida, sustentabilidade e dignidade. Para abençoar o novo lar, o povo recorreu a Jorge Teixeira, que procurou a irmã Bruna, que inaugurou a igreja Nossa Senhora Aparecida no Cacau Pereira. Ela encontrou um padre salesiano que veio até aqui para fazer a primeira missa campal. E assim, o Iranduba se tornava uma terra abençoada. Edificada sob rocha, através da irmã Bruna e padre Humberto, veio para cá o primeiro pároco fixo, que durante quase 2 décadas cuidou da alma do povo de Iranduba, o padre Lourenço Benesperi. E assim nascia a Igreja São João Batista. E uma curiosidade, a Capela São João nasceu aqui na várzea, na beira do rio Solimões. Toda a força da tradição, das novenas, procissões e arraiais subiram para a terra firme. E lá, o padre Lourenço Benesperi submeteu a uma votação popular e o povo escolheu São João Batista como padroeiro da cidade de Iranduba. Fazendo, um dia feito. Foram inúmeras mãos que construíram a história de fé, de esperança e de amor. Senta aqui comigo e vamos escutá-las, tomando um cafezinho. A querida Pedrina Maquiné chegou em 1976, junto com outras famílias vindas da várzea. Ela nos conta como começou. Tinha um centro social de madeira que eles fizeram, né, logo, onde era celebrada a missa, as missas, né? E também fizeram outra casa ao lado, que era onde funcionava o quarto dos idosos, né? Uhum. Sol Nascente. A Cotel foi presidente ainda do Sol Nascente. Uhum. Aí todos, no mesmo ano teve a festa junina, né? Que foi a primeira? Aquela primeira foto, né? Que a gente foi, todo mundo ali representando uma quadrilha, né? Por que São João? A senhora tem ideia? Porque tinha uma igreja próxima, que era na costa do Iranduba. Aí o seu Nelson era muito católico. Aí ele veio fazer a doação do São João, para a paróquia, né? E aí eu acho que o pessoal gostaram mais de deixar o São João por causa das festas juninas, né? Aí ficou o padroeiro São João Batista. E a senhora conheceu o padre Lourenço, né, nessa Conheci. época. E como é que foi esse trabalho junto com a comunidade? O padre Lourenço e o padre Humberto passaram 20 anos, né? Uhum. Desde o início do Iranduba. Sempre vou para a missa, eu fico muito feliz. A igreja já não está mais cabendo às pessoas, né? Que tem muitas pessoas que se afastaram um tempo e agora estão voltando. Nesse jubileu de 50 anos, o que a igreja representa para a querida Pedrina? Para mim representa muito, muito mesmo. Porque, em primeiro lugar, como diz o meu esposo, Paulo, né? É Deus. Né? E isso é muito importante na vida da gente. E a professora Marli, com toda a sua simplicidade, nos ensina. Que quando nós chegamos aqui, tudo era mato. Sim. Aí depois surgiu a igreja católica, ali onde é o Lourenço mesmo. Aí, São João era uma capelinha que tinha lá na várzea. Tinha até uma associação, São João. Aí depois que quando fizeram aqui, saiu pra cá por cima. Foi quando subiu, né? Subiu. O padre que tá aí, ele é um padre muito assim, ele é muito carismático, sabe assim. Eu acho ele assim, ele conversa com as pessoas, quando ele celebra a missa, quando termina a missa, sempre tem uma apresentação, uma coisa
as crianças, os jovens, os casais. Isso aí eu achei muito bonito, essa parte aí, sabe, que o padre que tá aí. Ele é um padre redentorista, e esse padre redentorista trabalha mesmo. Que Deus nunca abandonou nós, a gente que abandona ele. E Deus nunca castigou ninguém. O castigo não. Isso aí não existe. Deus é nosso Pai e não castiga. Nós que procuramos nosso castigo. Se você fez uma coisa ruim lá atrás, vem mais na frente, vai vir para você pagar. Isso eu aprendi também na igreja, que a gente não faz coisa escondida. Eu falava para meus alunos, ninguém faz nada escondido, que Deus está presente. Você faz uma coisa errada, você deixa a coisa da sua mãe, ela não está vendo, mas Deus está vendo. Tarde ou cedo ela vai saber. Que a mentira está na cruz, dizia para ele achava era graça. E a professora Nena contribui com toda a sua entrega às atividades paroquiais. A missão, ela vai atender aquele chamado no Evangelho de Marcos, ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda a criatura. Aqui não foi diferente. Desde os primórdios, com o ministro João lá no Paraná de Iranduba, Padre João, que também atendeu lá na Várzea de Iranduba, e depois aqui em cima com a irmã Bruna, Padre Lourenço, Padre Zé Maria, os dois padres colombianos, o Padre Salles, o Padre Joel, depois com o Padre João e Bruno, Padre Elcimar e Padre Auricélio. Depois nós vamos ter o momento atual, que são os Padres Redentoristas, de 2021 para frente. O Padre Lourenço, primeiro pároco, ele construía a Igreja Matriz de São João Batista. O escopo dessa estrutura foi ele que deixou, um legado bem grande, né? Padre Bruno e João investiram muito em formação dos leigos, do primeiro diácono permanente, diácono Francisco Fernandes. Melhoraram a estrutura da paróquia, compraram o sítio Samuel, era um lugar para retiros. Durante todo o tempo que eles estiveram aqui, nós contamos com os recursos dos nossos irmãos dizimistas italianos. Padre Elcimar dava muita importância para o culto, né, a qualidade do culto. Padre Auricélio, muito preocupado com a espiritualidade dos católicos, com a postura do católico, com a formação dos ministros da palavra e da Santa Eucaristia. Nós entendemos que o Espírito Santo move a igreja, que aquilo que Jesus falou, que ele era a cabeça, mas o corpo seria quem evangelizasse, acontece. Em cada comunidade, urbana ou rural, em cada Santa Missa que nós assistimos, em cada dificuldade que nós temos que superar, e são muitas, a gente percebe que o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo nos aponta caminhos. Sempre vamos estar lembrando que não foi nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu para irmos e darmos bons frutos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a professora Marilene nos conta sobre o serviço comunitário junto à igreja. Eu vim para trabalhar na Escola Estadual Zé Vasconcelos como professora e fui convidada pelo Padre Lourenço para ajudar aqui na igreja, na evangelização. E nós participávamos da comunidades eclesiais de base, que fazíamos os cursos todos os meses. Nós nos encontrávamos para partilhar as nossas experiências, né, de comunidade. Fui coordenadora, junto com a doutora Zilda Adelino, na Pastoral da Criança, onde tivemos assim, uma importância muito grande para a erradicação da mortalidade infantil aqui. Nós ganhamos até um prêmio da Rede Globo, juntamente com a equipe de pastoral. E nós estávamos sempre presentes nas comunidades, na casa das pessoas, cuidando de gestantes, cuidando das crianças de 0 a 6 anos. Nós tivemos aqui uma coisa muito importante para a gente, que foi o laboratório de medicina natural, que era logo ali, que funcionava. E nós tínhamos uma equipe de 12 mulheres que aprendemos com uma bioquímica italiana a fazer os remédios para a gente atender a necessidade da comunidade, né? Juntamente com a doutora Zilda. Do Padre Lourenço, que eu lembro, ele sempre olhava com aqueles olhos dele assim, dizia para a gente assim: não adianta você ser PhD se você não se pôr a serviço da comunidade. Então, de nada valeu, né? Então, isso sempre, eu nunca esqueci disso. Que a gente se doe mesmo, com carinho, com amor, com atenção, com cuidado, e que ajude os padres que estão aqui, porque eles são também comprometidos com a comunidade. O diácono Francisco nos inspira ao contar a sua história de superação. Ele, que descobriu no seu coração
o desejo, a chama de estudar as Escrituras Sagradas, atravessava o Rio Solimões, à noite, numa canoa, para estudar aqui com o Padre Lourenço. Passou-se os anos, a sua dedicação se tornou exemplo para todos nós cristãos, de fé, amor ao Evangelho. Foi com ele que eu comecei a conhecer todas as comunidades daqui do município de Iranduba, né? Aí depois, quando ele foi embora, chegou 2 padres, João e Padre Bruno, né? E ele pediu para eles ir na minha casa. Você vai na casa do Francisco, procure ele, que ele conhece todas as comunidades, ele vai levar vocês em cada comunidade. E depois fiquei trabalhando já direto na paróquia com eles. Quando foi em 2003, aí me tornei ministro da palavra, né? Aí depois de ministro da palavra, fiquei até 2004, quando eu fui para Manaus para estudar o diaconato permanente. E lá, meu irmão, fiquei também um tempão, foi 4, quase 5 anos, andando de balsa, atravessando balsa, voltando, chegando 2 horas da madrugada. Aí daí foi o leitorato, depois o acolitato e depois a ordenação. E com isso, meu irmão, já são 18 anos, né? Que eu estou servindo a paróquia aqui, agora muito mais no interior, na zona rural. E em 93, me tornei ministro da palavra, também foi uma coisa bacana. Cheguei lá, tinham colocado uma lousa e estavam os nomes lá que tinham escolhido para ministro, né? Os primeiros ministros aqui. Aí eu olhei, estava meu nome lá, primeiro nome, quem estava aqui era Padre José Maria, né? Aí quando o pessoal bateram palma lá, que disseram, ele vai ser ministro, não sei o quê, eu digo, pelo amor de Deus, eu não. Aí o padre bem perto de mim disse, não, isso aqui é respeito à comunidade. Não pode dizer não. Essa é a mensagem, né? Eu gostaria de passar que se nós somos de verdade, estamos apaixonados por esse Jesus, temos que perder o medo de Solimões, de estrada, de tudo, temos que enfrentar. A irmã em Cristo, Nonata, nos ensina que Iranduba é a terra de oportunidades. Ela que veio do Careiro da Várzea, sentiu aqui o seu propósito missionário para continuar o trabalho do Evangelho na Igreja São João Batista. Fiquei com uma turma de jovens, né? Sempre trabalhei com as turmas de jovens, o Sacramento do Crisma. Durante esse período foram várias turmas, né, que passaram. Eu pude, né, ter essa oportunidade de evangelizar vários jovens, várias gerações que passaram. Hoje eu vejo a participação deles enganjado na liturgia, nos cantos, né, no teatro, em peças teatrais. Então isso é algo que nos deixa motivado, né? Eu fiquei de 2001 até 2023 na coordenação da catequese. Em 2025 eu saí daqui do Amazonas, fui para São Paulo. Aí quando eu retornei, eu estou mais um pouco na liturgia e trabalhando com crianças no teatro, de uma dinâmica para envolver mais crianças, jovens dentro da liturgia. Todos esses anos de missão, eu só tenho a agradecer a oportunidade que Deus me dá, né, para poder fazer esse reino acontecer aqui. O servir, a missão, ela vai nos transformando. E a gente consegue transformar outras pessoas. Nós somos uma igreja missionária, né? E como igreja missionária, nós temos muitos serviços. E que a igreja sempre ela precisa de pessoas que escutem a voz de Deus e façam a sua missão. A professora Eucilane nasceu e cresceu numa família cristã. Filha do querido Bafafá e da Eunice Maquiné, que dedicaram suas vidas à construção e manutenção da Igreja São João Batista. E hoje a professora também contribui. Era localizada no terreno do meu avô, ainda na várzea. E aí, com a questão da formação da vila, a imagem de São João Batista saiu de lá para se fixar onde está até hoje. A minha mãe e meu pai sempre foram muito engajados dentro da igreja. A minha mãe também fez parte do clube de mães, faziam aulas de arte culinária,
faziam aulas de bordado no bastidor, dava artesanato, pinturas em guardanapos, enfim. Então era uma alegria constante. A gente viver engajado dentro da igreja, junto com as pessoas ali, com a comunidade, era muito, muito satisfatório. A gente viveu vários momentos históricos da paróquia de São João Batista. A igreja agora está cada vez mais bonita, né, com uma estética assim, bem esplendorosa. Eu fico muito feliz quando eu venho do trabalho e passo em frente à igreja e vejo o texto dos homens ter ganhado tanta proporção. Estou mais orgulhosa ainda por fazer parte da equipe Memória, Fé e Missão, que é contribuir de alguma forma com a história do nosso padroeiro São João Batista. O dedicado João Paulo literalmente nasceu no terreno que seu pai cuidava para a Igreja Católica. Cresceu vocacionado e hoje presta relevante serviço à comunidade paroquial. A gente começou a participar da juventude, da pastoral da juventude. Foi um movimento dentro da igreja assim, maravilhoso, muito forte. E dentre outros projetos que a juventude nesse período caminhou e fez, levando para esse lado social de cuidar das pessoas mais necessitadas, a campanha do Natal Sem Fome, uma campanha muito forte, que a gente passava nas casas pedindo alimentos daqueles que podiam e ali em véspera de Natal a gente entregava para as famílias mais carentes. No período de carnaval, durante 4 dias, a gente reunia e fazia um retiro espiritual, o Carnacinzas. Fiz um ano agora como ministro da Eucaristia e da Palavra e a gente segue essa missão com muito carinho, com muita alegria de fazer parte da paróquia de São João Batista. E resumido em uma frase, é a minha vida. Eu devo a essa igreja a minha vida, porque ela me ensinou a ser um cristão, a ser uma pessoa melhor, me resgatou ali de momentos difíceis, que eu acho que como muitas pessoas passaram, a igreja sempre teve de porta aberta. É muito gratificante fazer parte dessa história de 50 anos de São João Batista. A mensagem que eu deixo é que a gente continue acreditando nessa palavra do Evangelho, na palavra de Jesus Cristo, porque nós comemoramos 50 anos e a nossa Igreja Católica já tem aí mais de 2000 anos. Isso não é à toa. É Jesus Cristo agindo no nosso meio, cuidando da gente, cuidando das nossas famílias. Que persevere, continue caminhando, dando o seu máximo, ajudando aquele que Ele nos ensinou, que é a verdadeira igreja, cuidando do órfão e da viúva, aquelas pessoas que mais precisam. A professora Isabel começou em 1976. Ela se encantou pelo trabalho missionário da irmã Bruna, Padre Humberto e Padre Lourenço. De tal sorte que se sentiu convidada a participar da catequização de inúmeras gerações que passaram pela Igreja São João Batista. Conhecer Padre Lourenço foi uma bênção na minha vida, especialmente quando nós entramos para o caminho neocatecumenal. Ele me fez ser uma pessoa que não conhecia muito de Jesus. Aprendi a conhecer Jesus e a pregar Jesus para os necessitados. E nós vivemos 15 anos nesse caminho. Eu vivi uma época muito, muito feliz quando me tornei ministra da Palavra e da Eucaristia, através dos exemplos dos outros, dos padres que nos ensinaram, das pessoas mais velhas que nos ensinaram a caminhar junto com Jesus. Nós fomos catequistas desse povo, que vinha do interior para cá, e a gente foi catequista deles, né? Mesmo tropeçando, caindo, levantando, mas a gente conseguiu seguir a Igreja Católica e trazer gente para a nossa comunidade. Continuo seguindo, sendo dizimista e acompanhando e participando, porque missa para mim eu não vou para assistir, eu vou para participar. Eu quero ser útil à igreja ainda. Enquanto a vida é a esperança, e a esperança é Jesus na vida de cada um. Eu digo para os jovens, sigam, venham, Jesus espera por vocês. Nossa irmã em Cristo, professora Rosa Fonseca, filha do Cacau Pereira, nos conta curiosidades sobre a construção da Igreja São João Batista e o amor amazônico do Padre Lourenço Belensperry. E uma das coisas que foi muito marcante, vinda da própria informação do Padre Lourenço, foi que essa igreja, por influência do Sargento Cirino, contrataram uma planta pelo arquiteto famoso de Manaus, Severiano Porto.
E ele fez uma planta, como disse Padre Lourenço, em formato de uma concha, feita com aquariquara, madeira e bem na estrutura amazônica. No entanto, o povo não gostou, considerando que a manutenção seria caríssima, então o povo desaprovou. E aí o que fez ele? Ele, inúmeras vezes, eu vi ele com um desenho na mão, projetando essa igreja, tirou a ideia baseada nas casinhas para abrigar o povo da várzea, né? A casinha que era de um único caimento e que tinha também uma varanda na frente. Aí então ele pensou a varanda na frente e o caimento de um único caimento de água. E aí ele fez projetando o pé direito, aumentando para ter luz, para ter a questão da ventilação, essas coisas. E ele fazia muito isso em coletividade. Sofreu muito, creio que os custos e os valores saíram dos amigos da Itália. Ele é uma pessoa lá na Itália muito querida e toda a Missão Pistoia ajudou para que a igreja saísse, né, do papel, mas principalmente também o trabalho das pessoas. As pessoas se envolveram, as pessoas colaboravam para que aquilo saísse, para que não fosse algo que caiu do céu, mas eles tinham participação efetiva. Festejar os 50 anos é olhar uma história, olhar braços, rostos, pessoas que deram o tudo de si, deram a vida para construir o que hoje é a paróquia de São João Batista. Um novo momento, novas histórias, novos missionários, mas que ela nasceu com idealismo, com paixão, com dedicação de inúmeras pessoas que foram colocando o seu sangue. Essa é uma igreja que nasce vamos dizer assim, do amor missionário, sabe? Do amor de vida, de pessoas, que Padre Lourenço passou acho que mais de 25, quase 30 anos aqui, voltou para a Itália, está com quase 90 anos, lúcido, perfeito ainda nas suas ações. E eu diria o seguinte, ele não volta igual, porque ele deixou o Amazonas, mas o Amazonas, o Brasil não deixou ele. Ele diz para mim que, com certeza, isso é palavra dele, não é minha, que ele diz assim que a melhor parte da vida dele missionária, ele viveu conosco, aqui em Iranduba. E o Doca, com toda a sua humildade, nos emociona com a seriedade do seu trabalho, solidariedade ao serviço comunitário e a sua participação na Igreja São João Batista. O Jorge Teixeira criou Iranduba. Aí eu vim para cá. Papai mandou me avisar que o Jorge Teixeira estava fazendo uma vila aí, e estava dando terra para o pessoal. E o Jorge Teixeira criou o programa para isso, para trazer todo mundo para cá, para os filhos estudarem. Ele pediu numa reunião aqui na sede que nós não vendêssemos terreno, fosse trabalhando, porque os filhos que precisavam estudar, né? Eu sou afilhado do padre João, da paróquia de São Raimundo. Ele andava por lá visitando, aí eu me batizei, a mamãe me batizou, eu me batizei com 7 anos. Eu vim me ligar mesmo, na religião aqui em cima, porque eu tinha vontade, sabe? O Padre Lourenço, eu vou dizer, é um cara sensacional. Aí ele foi me chamou, você não quer me ajudar aqui, ajudar nós para a celebração? E aí eu disse, padre, eu vou ficar aí com vocês. Eu não tenho saber, não quero saber não, rapaz, quero que tu venha. Aí já começamos lá onde é o centro social, né? Aí depois nós viemos para ir para onde é a igreja, aí ele disse, nós vamos fazer a igreja. E vocês vão me ajudar, eu, Isabel, a mãe dela, da Auxilane, o grupo todinho, né? Com 4 anos depois, veio o catecumenato. Aí fizeram uma votação, o pessoal todo mundo, vai ficar o Doca como responsável da comunidade. Aí, rapaz, eu não posso, porque eu não tenho condições, sou meio novo, com 27 anos. Eles já tinham feito um levantamento, sabe? Eu não bebia, eu não fumava, eu não gostava disso. E gostei muito de bola. A nossa rotina foi essa. Eu fui catequista uns 4, 5 anos na igreja. Eu celebrava, era motorista. Muita gente dizia, rapaz, como é que tu bebe? Tu ganha algum dinheiro? Não, não ganho nada não. Eu só ganho a graça de Deus e o trabalho que eu faço. A igreja de São João foi para mim um elo de salvação. Porque tudo que eu tenho, desde a família, dou graça ao trabalho da igreja de São João. E graças ao Padre Lourenço. E graças à comunidade todinha que acompanhava nós, né, Auxilane? Eu quero agradecer a vocês por isso, né? Porque no restinho da minha vida, estou dando uma entrevista importante. Como frutos da evangelização da paróquia São João Batista, tivemos 2 filhos de Iranduba que se entregaram à vida missionária, o padre Júnior Silva e a irmã Maria Moreira. E hoje a Igreja Católica São João Batista
tem em seus quadros as pastorais, que prestam serviços relevantes à comunidade. A minha caminhada dentro da igreja começou pela minha mãe, que foi minha catequista aqui no bairro São Francisco. E depois de uma certa idade, né, eu fui também para o interior, e também era a igreja de São Francisco. E lá comecei a caminhar lá, cantando junto com a minha esposa, que a minha esposa canta junto comigo há mais de 16 anos. E lá recebi o convite para ser ministro também da palavra. E até hoje a gente continua, né, renovando para levar Jesus Eucarístico e a palavra, né, nos cultos a qual a gente celebra. Participei também do concurso da música do Jubileu e graças a Deus tivemos êxito, né? E essa música ela fala sobre o início da caminhada, né? O primeiro trecho dela ela fala que da várzea eles vieram com fé e devoção, né? E hoje a gente está celebrando esses 50 anos, é maravilhoso ter, né, a oportunidade de deixar na história a nossa música. Meu início aqui na Pascom foi no festejo de São João Batista do ano passado, onde eu fui convidada para coordenar as redes sociais da paróquia. Depois entraram outros membros comigo, como a Cláudia, a Brenda, o Andrew, para dar seguimento nessa caminhada de evangelização. Com o olhar do Papa Leão XIV, que vem tendo esse olhar também para as redes sociais, com a Pascom, ela vem me levando para vários caminhos. Não é só postar, é também evangelizar para pessoas que não estão no local e fica para o resto da vida. É levar para pessoas que são acamadas, que estão em hospitais, que estão em casa, que não conseguem chegar até a igreja. E a mensagem para os nossos jovens é que estejam presentes mais nas nossas pastorais e que sejam luzes na nossa igreja. Hoje, na Paróquia São João Batista, eu me sinto acolhida. Aqui, a juventude é vivida de verdade. Somos incentivados cada vez mais a servir e crescer na fé. Eu espero uma igreja cada vez mais acolhedora, onde todos os jovens se sintam amados, ouvidos e tenham a certeza de que existe um lugar para eles. Uma igreja que caminha junto, que aproxima e que nos ajuda a fortalecer nossa fé. Eu sonho com uma igreja mais jovem, viva e participativa, onde possamos aprender a servir, evangelizar e a construir amizades novas. Uma igreja que nos motive a ser protagonistas e a levar a palavra de Deus para outros jovens. E outras pastorais: batismo, dízimo, catequese, liturgia, juventude, família. Movimentos: Grupo de Oração Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, Terço dos Homens. Serviços: ministros extraordinários da Palavra e da Santa Eucaristia. Vamos escutar os padres que ajudaram a edificar a igreja junto com a comunidade irandubense. Juntamente com o Padre João, dedicamos-nos muito à formação de líderes. Tivemos a grande satisfação de acompanhar a ordenação diaconal do nosso querido Chico. Eu dedicava-me de preferência a acompanhar os grupos de coroinhas com quem realizávamos alguns campamentos residenciais utilizando o sítio Samuel, adquirido e equipado graças à colaboração de muitos amigos italianos. Uma vez por mês também visitava um belo grupo de idosos e doentes. Com a chegada das Irmãs da Caridade, tivemos a oportunidade de expandir nosso serviço pastoral, sempre priorizando a formação de catequistas e agentes pastorais. Com a expansão da cidade de Iranduba, tivemos também a tarefa de construir ou ampliar diversas capelas nos bairros, graças ao trabalho inestimável do pedreiro Manuel, do Bairro Alto, e de vários ajudantes, especialmente o Josué, filho do diácono Chico. Os maiores projetos foram a ampliação da Igreja Matriz e a construção do segundo andar da Casa Paroquial e da Capela da Misericórdia. O grande desafio que nos aguarda é a perseverança na fé e a transmissão do Evangelho às novas gerações, levando em conta a dimensão do ambiente amazônico com suas riquezas e fragilidades. Nossa missão, como a do vosso santo padroeiro João Batista, é preparar o caminho para o Senhor que vem. Lembrar o passado também nos ajuda a fortalecer nossas raízes e encontrar novo entusiasmo para seguir em frente.
Feliz jubileu a todos e todas, com um grande abraço e muita saudade. Quando chegamos, o centro pastoral estava alugado à prefeitura para ser usado como escola. Mas logo depois valorizamos aquele espaço como centro pastoral mesmo, com a pastoral da catequese, pastoral da criança, pastoral da saúde, a sede de Alcoólicos Anônimos, a pastoral do dízimo, pastoral carcerária, pastoral do batismo, da liturgia com os ministros. Se tornou central operacional do Natal Sem Fome, que articulamos por anos, envolvendo a catequese de Crisma. Padre Bruno adquiriu também o sítio Samuel, o preparou, construindo o que era necessário para fazer lá os encontros. E eu imagino que lá fizemos mais de 100 encontros. Convidamos, acolhemos, foi feita a reforma daquela que antes era a Casa dos Padres, para que se tornasse uma casa capaz de acolher as irmãs, as freiras, e estavam lá as irmãs da caridade. E colaboramos com as irmãs de Cacau Pereira. Com vocês trabalhamos muito para reconhecer a presença do Reino de Jesus na cultura cabocla, assumindo na liturgia, cantos, símbolos da Amazônia. Na época, a paróquia abrangia os Solimões e o Rio Negro também, então o fundo da igreja, vocês se lembram, tinha as duas cores do Encontro das Águas. Cuidamos que a formação e a oração litúrgica chegasse às comunidades rurais com visitas, sacramentos, instituição e manutenção dos ministros. Chegaram nos sacrários, onde tinha ministro, lá pusemos o sacrário para que todas as comunidades tivessem acesso à Eucaristia. Viajamos por terra, por água, frequentemente acompanhados pelas irmãs, os seminaristas do Seminário Diocesano, jovens do grupo vocacional, catequistas. O primeiro diácono permanente do interior da Arquidiocese de Manaus foi nosso diácono Francisco Alves. Tinha tido uma interrupção. Recomeçamos os festejos, serviam para arrecadar recursos, mas para evangelizar também. Com a pouca tecnologia à disposição, conseguimos apresentar a peça de São João Batista de forma bastante interessante. Assumimos as campanhas da fraternidade com frutos significativos. A APAE nasceu, encontrou uma sede, levantou a atual sede. O começo, o pontapé inicial, foi a campanha da fraternidade. Estou com saudade de vocês, né? Qual é a riqueza maior da Amazônia? As amazonenses e os amazonenses. Logo que assumi a paróquia, veio o período da pandemia. Então, atravessamos o período mais crítico aqui na paróquia, e nesse período a gente procurou dar uma contribuição para que o trabalho evangelizador, para que a formação da liderança, a visita às comunidades, né, tudo aquilo que é próprio da missão da paróquia, pudesse levar adiante, né, pudesse acontecer. Alguns serviços, algumas obras foram necessárias a gente levar adiante, assumir e construir. E tudo isso em vista da evangelização, em vista da catequese, em vista da liturgia, né? Melhoramos alguns espaços para melhor servir a comunidade. E a você, jovem, que faz parte também dessa história, né? Se sintam motivados a partir do Evangelho, a partir da proposta de Jesus Cristo, a assumir, né, o seu papel na igreja, o seu papel na comunidade. Portanto, deixo aqui a todos e a todas a nossa manifestação de alegria, de gratidão. Parabéns por estes 50 anos da Paróquia São João Batista, aqui de Iranduba. Ide pelo mundo, espalhai o Evangelho a toda criatura. No coração da Itália, o homem que aprendeu a amar uma cidade amazônica e deixou a sua marca. Sempre uma pessoa assim, incansável. Você fez eu lembrar um amigo muito grande. Eu nunca vou deixar de agradecer pelo ensinamento que deu às nossas comunidades. Os 19 anos vividos no Iranduba, junto com o povo amigo e acolhedor, foram anos bonitos, gravados para sempre na memória e guardados com carinho no profundo do meu coração. Quando
Padre Humberto, Padre César, a Nádia e eu começamos nosso trabalho pastoral no Iranduba, indagamos, junto com os comunitários, qual deveria ser o padroeiro da nossa comunidade. Entre as várias e valiosas sugestões, prevaleceu a escolha de São João Batista. O primeiro motivo foi o motivo de continuidade. Saindo da várzea, devido a uma grande enchente, os comunitários de São João Batista da Costa de Iranduba trasladaram para a terra firme a sede, a capela e a imagem do santo. O segundo motivo foi de natureza popular. São João é um santo muito querido pelo povo. Ademais, para o povo amazonense que gosta muito de festas, São João iria proporcionar dias juninos de grande festa, de quase folia. Um pouco de alívio daqueles momentos de grande dificuldade, de sofrimentos, de angústias, de desafios, davvero precisava. Terceiro motivo, o mais importante, foi a necessidade da profecia. São João é um grande profeta, reconhecido e proclamado como profeta pelo mesmo Senhor Jesus, que um dia perguntou para as multidões: o que saístes para contemplar no deserto? Um profeta? Eu vos digo que sim, é mais que um profeta. 50 anos é apenas o começo de um trabalho de evangelização que continua firme e a obra não para. Nós, a convite de Dom Leonardo, chegamos aqui, melhor dizendo, para dar continuidade nessa missão redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, ao modo de Santo Afonso, fundador da Congregação dos Missionários Redentoristas, nós damos continuidade, levando o nosso carisma para ajudar, para animá-los. E é nessa perspectiva que nós chegamos aqui em Iranduba, com esta missão, caminhar junto, de ser pessoas, de sermos protagonistas da história, não só desta comunidade, desta igreja, mas também deste município, que é rico em cultura, rico na fauna, na flora, rico na diversidade de pessoas. E como tem sido bonito caminhar ao lado deste povo, de um povo que carece de um auxílio, mas ao mesmo tempo tem muita riqueza para nos oferecer. E tem me ensinado bastante o modo de ser igreja. O modo de ser igreja com o rosto amazônico. Celebrar então esses 50 anos com este povo tem sido muito gratificante, porque viver essa experiência das relações pessoais, comunitárias, é sempre um desafio. Mas à luz do Espírito, à luz de Deus, nós temos conseguido. Este povo conseguiu chegar até aqui. Então a igreja é isso, é esse passar do bastão, do preparar as novas gerações, as gerações futuras, para que a evangelização não pare. O Papa Paulo VI, escrevendo uma das suas encíclicas, em 1945, ele nos convidava a ser uma presença do anúncio do reino, tanto de maneira explícita, de levar a palavra de maneira clara, de falar do evangelho, do reino, do amor de Deus, com clareza a todas as pessoas, mas de dar um testemunho de vida. E é o que nós temos percebido na nossa juventude, nos movimentos, nas celebrações, na organização. Uma juventude que é feliz, que não tem medo. Então daqui é eles que vão continuar, são eles que vão nos animar, claro, com o nosso auxílio, graças a São João Batista, e nós estamos aqui firme na fé, alegre na esperança e preparando os caminhos do Senhor. E nós, redentoristas, estamos aqui com a pessoa do Padre Ronaldo em 2021, quando a Arquidiocese pediu que nós pudéssemos vir aqui continuar a missão dos padres que por aqui passaram. Eu chego aqui, então, completando um ano. Nós fomos os sorteados para chegar aqui e fazer valer, então, com este povo de fé, celebrar estes 50 anos. Povo que vem na sua identidade ribeirinha, de ilhas, de encostas, povo que trabalha de uma forma rural aqui nos nossos ramais, que também tem esse contato urbano da estrada e da própria cidade. É um povo realmente que gosta de participar, é o povo da fé. Espero que o que nós sonhamos junto com o povo e já está sendo realizado,
venha realmente a somar a tudo aquilo que foi vivido. Porque nós fazemos uma memória, nós recorremos ao passado, ao início, e fazemos essa trajetória para chegar até hoje. E isso a gente quer valorizar muito, os padres, as irmãs, os religiosos, o povo de Deus, os leigos que por aqui passaram e fizeram com que isso que hoje nós celebramos pudesse acontecer, mas sempre visando uma continuidade. Essa caminhada, com certeza, alcançará mais 50 anos. É bom estarmos juntos, que nós, enquanto Igreja Católica, aqui em Iranduba, celebramos 50 anos. Das águas viemos, na terra firme fincamos nossas raízes e a fé segue adiante. São 50 anos de vidas transformadas, são 50 anos de famílias abençoadas e uma comunidade que não para de caminhar. São João nos ensinou, é preciso que ele cresça e eu diminua. Que esse espírito da solidariedade, do serviço, continue guiando o nosso povo. Memória, fé e missão.